Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando disciplinas de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar sobre mecanismos de proteção. Seria a terceira parte da aula de redes e internet, na qual no primeiro você entendeu o princípio da segurança da informação, na segunda parte você entendeu quais são as ameaças, que podem ser as pragas digitais e os ataques, e agora você vai entender quais são as ferramentas, quais são as soluções que permitem que você esteja seguro, tudo bem? Bom, mecanismo de proteção, primeiramente, ele pode ser tanto físico, quanto software. E normalmente, quando se trata de questões para concurso público, ele vai perguntar sobre soluções tecnológicas, soluções lógicas. Então ele não vai perguntar sobre portas, ele não vai perguntar sobre questões de travas, ele vai perguntar sobre firewall, ele vai perguntar para ti também sobre antivírus, sobre scanner, sobre DMZ, sobre IDS, sobre anti-spam. Então percebam, gente, que ele vai tratar a solução, e ele não vai perguntar o seguinte, quais são as soluções que permitem nos proteger? Ele também vai te induzir ao erro, principalmente bancas pesadas, tais como FCC, ESAF, CESP, FGV. Mas como seria isso? Ele te dá o conceito, por exemplo, de DMZ e fala que é um firewall, ou ele pode fazer o vice-versa, Ele dá um conceito de firewall e falar que é antivírus. Por isso é importantíssimo que vocês aprendam, não é só decorar. Por que eu falo isso, gente? Porque são muitos nomes e essa nomenclatura é algo diferente para ti. Porque normalmente você pode perceber que são todas nomenclaturas com a língua inglesa ou abreviações. Então, se você não aprender, gente, realmente fica muito difícil. Lógico que nós iremos passar macetes para facilitar a tua vida. A primeira ferramenta que nós iremos abordar é sobre antivírus, Muitas pessoas confundem antivírus com firewall. Então é importante e necessário que você compreenda o que é um antivírus. O antivírus não é somente para vírus, Preste muita atenção, porque lá na aula de segurança da informação a gente aprendeu sobre o worm. E o worm nós sabemos que não é vírus, ele é um verme, ele é uma praga digital. Então, o que você precisa saber na hora da sua prova? Deixa eu pegar um canetão aqui. Então, percebam só, o antivírus, como eu falei para vocês, ele vai pegar pragas digitais. E qual que são as palavras-chave para você entender que aquilo é um antivírus? O antivírus é uma ferramenta que detecta, evita e atua na neutralização e remoção de programas mal intencionados. Então, se a banca te induzir ao erro, falar que ele vai bloquear somente vírus, falso. Olha a palavrinha-chave, somente. Agora, se ele fala, é possível bloquear vírus e vermes ou pragas digitais, aí tudo bem, porque você percebe, somente ele fala que ele só serve para vírus. E o antivírus bloqueia também pragas digitais. Então aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de pragas digitais, as mais cobradas em concurso público, que são os vírus, são os cavalos de Troia, o worm que eu acabei de citar para vocês, adware, que são aquelas propagandas, e spyware. Tudo bem? Então percebam, gente, se falar sobre antivírus, Se falar sobre antivírus, ele bloqueia programas mal intencionados, e não é somente vírus, pode ser também vermes e pragas digitais. Bom, a segunda coisa que você precisa entender é que o antivírus existem dois. Existem softwares que são freeware, E nós já vimos isso na aula de sistemas, que freeware é um tipo de licença que você não precisa arcar financeiramente, você tem o seu uso gratuito, e nós temos softwares proprietários, O que seria um software proprietário? Aquele que você tem que pagar financeiramente. E existe antivírus, por exemplo, o Avast, que ele é gratuito, e o Avast, que ele é pago. Então percebam,
ele vai te induzir ao erro, falar que os antivírus são todos pagos. Falso. Agora, logicamente, que o antivírus pago é 1000 vezes melhor que o antivírus gratuito. É só você usar o raciocínio lógico. Plano de saúde. Ah, eu não tenho plano de saúde. Claro que você tem. Você tem o SUS, né? Sistema Único de Saúde. E você tem, vamos pegar o concorrente aí, um plano privado. A demora que você vai ser atendido no público não é a mesma que você vai ser atendido no privado. Por quê? Porque você paga. Se você paga, você tem mais comodidade. E, logicamente, que o antivírus, tá? Pago, ele é melhor, ele é superior. Você precisa saber algumas nomenclaturas. Por exemplo, nós temos o Avast, nós temos o Panda, Bitdefender, AVG, Kaspersky, tá? Norton, e aqui é o outro que sempre cai, o Trend Micro, tá? Então, esses são os antivírus que mais caem. Agora, está caindo, e como caiu neste ano de 2018 na Polícia Federal, o seu funcionamento. E isso não é para carreiras de TI, não, para carreiras de tecnologia. Caiu para escrivão, na qual você não é obrigatório ser formado na área de tecnologia. O cara pode ser um advogado, o cara pode ser um contador, enfim. Percebam que eles estão cada vez mais aprofundando o conteúdo de mecanismos de proteção. E o que eu quero citar para vocês? Todo antivírus, ele tem a primeira metodologia, né? A sua forma de trabalho, baseado em assinatura de vírus. O que seria isso, professor? Simples, gente. O antivírus, né, ele funciona da seguinte maneira. Você já percebeu que sempre ele fica pedindo para atualizar automaticamente. Essa atualização é graças à base de dados, alguns chamam de banco de dados, que permitem atualizar, digamos que a blacklist dos vírus e pragas digitais. Então percebam, você vai numa festa, certo? Para você entrar nessa festa, você tem que ter uma identificação na qual fala que você é maior de idade, correto? Quando um arquivo entra na sua máquina, ele tem uma assinatura. E aí o que acontece? Essa assinatura, nós podemos falar que é uma identificação, na qual o seguinte, se o cara mostrar uma identificação e dentro do antivírus comprovar, por exemplo, que ele é um vírus, ele já é bloqueado automaticamente. Então o antivírus, ele faz, digamos assim, cara crachá, cara crachá. Quando o arquivo entra na sua máquina, ele já faz essa referência. Então, perceba, a primeira metodologia de um antivírus é a assinatura de vírus. Só que você, malandramente, por exemplo, já entrou, né, em uma festa e você era menor de idade. Simplesmente você pegou a carteira de identidade do seu irmão, do seu primo, do seu amigo, ou falsificou mesmo, e você conseguiu entrar. E por que eu estou falando isso? Porque existe também algumas pragas digitais poderosas que conseguem camuflar, conseguem esconder a sua assinatura. Para isso, os antivírus têm a segunda opção, a segunda metodologia, que nós chamamos de análise heurística. Pode até parecer um nome feio, mas é algo bem fácil de se entender. Análise heurística nada mais é do que uma simulação. Então, assim, o que seria essa simulação? Imagine que você pegou no seu pendrive um arquivo que tinha a extensão .mp3. Para quem não sabe, né, uma extensão .mp3 seria de áudio, de música, por exemplo. E aí o que acontece? Esse arquivo entrou como uma assinatura de música, só que, mesmo que ele entre com crachá, o antivírus ele faz verificação em tempo real na máquina. De modo que, mesmo que ele tenha entrado com uma identificação correta, ele vai ser testado, ele vai ser realmente verificado se ele é um arquivo de MP3. E nesta verificação, que a gente chama de análise heurística, foi identificado,
foi identificado que este arquivo não se trata de um arquivo MP3, ele se trata de um arquivo .exe, e esse arquivo .exe, você já sabe que ele tem um alto grau de periculosidade, porque ele pode se tratar de um executável. Então, ele vai ser movido para um setor. Esse setor se chama quarentena, tá? Então, percebam, ó, vamos seguir o fluxo aqui. O arquivo entrou na minha máquina, apresentou a identidade, que ele era um arquivo normal. Ele passou na primeira entrada. Mesmo que ele entrou no meu computador, ele vai ser testado. Essa parte de teste se chama análise heurística. A análise heurística vai fazer uma simulação. Nesta simulação, foi detectado que ele não era um arquivo MP3, como dissera na sua entrada. O que aconteceu? Ele vai ser movido para a quarentena. E é muito importante também saber que quarentena é uma prisão temporária. É um local que você vai ser analisado de forma mais detalhada. Por quê? Porque o sistema ele é feito por um ser humano e ele pode errar também. Ele pode detectar um arquivo que era legal como ilegal. Então, na quarentena, ele vai ser... Desculpa, gente. Ele vai ser analisado durante 40 dias se ele realmente é um arquivo .mp3 ou se ele realmente é um arquivo .exe. Se nesses 40 dias for declarado que ele não é um arquivo MP3, ele vai ser excluído definitivamente. Se ele for declarado como arquivo MP3, significa que ele era um arquivo legal, que ele estava realmente falando a verdade quando entrou na máquina. Então, ele volta para o seu local de origem. Então, percebam, esse é o fluxo de um antivírus, independente se for free ou se for proprietário. Claro que o free ele vai deixar mais a desejar, ele não vai ter essa análise tão profunda. Já o proprietário, como é pago, ele tem mais, né, digamos assim, recursos que se comparado ao gratuito. Então percebam, se perguntar sobre antivírus, você tem que entender o funcionamento. E a primeira parte, a primeira metodologia é a assinatura de vírus. Por isso que é super importante que você atualize a base de dados. E você, isso é até uma dica profissional, você não tem o hábito de atualizar o seu antivírus. Então o que acontece? Todo dia não nasce uma criança nova? Sim. Todo dia nasce um vírus novo. E se você não atualiza a sua base, logicamente que todos os vírus que nasceram no dia de hoje vão estar o quê? Livres para entrar na sua máquina. Por isso que é super importante que você sempre atualize o seu antivírus. E de preferência, deixar com a atualização automática, tudo bem? Bom, uma vez que passou a parte de assinatura de vírus, né, nós temos a análise heurística, que nada mais é do que a simulação do arquivo que entrou na sua máquina. Então, independente se ele passou com a identidade ok, ele vai ser testado, ele vai ser simulado. Tudo bem? E aí, vai ter duas coisas, né? Se tiver tudo bem, vai continuar no local de origem. Se não, vai para a quarentena, lá ele vai ser julgado pelo que ele diz ser e não era. Tudo bem, gente? Então, essa é a parte de antivírus. Precisamos entender essa parte. Algumas dicas que são super importantes, tá? Quando se trata do sistema operacional Windows, ele pode cobrar sobre sistema nativo ou sistema padrão. Ah, professor, o que seria isso? O Windows, a versão 7, 8 e 10, ele já vem instalado automaticamente um antivírus da Microsoft, na qual, se você estiver utilizando o Windows 7, você vai ter o Microsoft Security Essentials, tá? E se você estiver utilizando... Oi, não apareceu aqui, né? Se você estiver utilizando o 8 ou o 10, você vai ter o Windows Defender, tá? Primeira pegadinha do seu concurso. Por ser um sistema operacional Windows, não é possível instalar um outro antivírus. Falso. Por padrão, vem o Windows Defender, se for 8, 10, né? Mas é possível sim você colocar um outro antivírus. Claro que você não vai deixar os dois antivírus funcionando ao mesmo tempo. Você precisa desativar um, porque senão vai dar conflito, tudo bem? Então, pode sim ter
Inclusive, pode ter até 3 antivírus instalados, que não é recomendável, lógico. Mas eu tenho que definir um como padrão. É como se fosse a questão de navegadores. Eu posso ter o Internet Explorer ou o Edge como padrão, né? Mas eu posso instalar outros também. Lógico, um somente será o padrão dessa ferramenta de segurança, tá? Bom, firewall. Entendemos para que serve o antivírus. Agora iremos entender para que serve o firewall. A tradução literal de firewall significa parede de fogo, conforme a imagem ilustra bem. Ele significa o quê? Ele é um bloqueio da rede LAN, que nós vimos em redes de computadores que seria uma rede interna, da rede WAN, que seria uma rede externa, também chamado de internet. Então percebam só, o firewall ele bloqueia acessos tanto da intranet para a internet, quanto o oposto, tudo bem? Se ele falar que o firewall bloqueia somente a rede externa, já é falso de cara. E algumas bancas costumam fazer essa pegadinha. Costumam falar que o firewall só bloqueia a rede interna. Não, ele está no meio. Ele separa a rede interna da rede externa. E aí uma coisa importante, tá? Que o firewall ele pode ser tanto de software quanto de hardware. Então significa dizer o seguinte, que ele pode ser um equipamento, como aqui está mostrando para vocês, como ele pode ser uma solução lógica, assim como o pfSense, o Hacker, entre outros. Então percebam, além de ser uma ferramenta que bloqueia a rede externa da rede interna, você pode configurar um hardware ou você pode configurar um software. Perfeito? Bom, outra coisa que é importante salientar, um firewall, gente, ele pode ser classificado por categorias, tá? Mas tem 2 categorias que sempre caem em concurso, que nós sempre temos que estar antenados. A primeira categoria é filtragem de dados. Tá? O que seria um firewall do tipo de filtragem de dados? Ele analisa pacote... Opa, assassinando aqui o português. Ele analisa pacote por pacote. Quando você acessa a internet, quando você manda uma solicitação de um site, de um sistema, enfim, qualquer aplicação, você divide essa aplicação em pacotes e esses pacotes vão e voltam. Ele vai na solicitação e ele retorna, né? Na resposta dessa solicitação. E o que acontece? Esses pacotes, eles têm a nomenclatura, ele tem o IP, ele tem o endereço dele, na qual, o que funciona? O firewall, ele vai ter uma lista, né, que a gente chama também de blacklist, que vai estar falando, está permitido? Sim ou não? Se esse pacote está permitido entrar na rede interna, autorizado. Se ele não está permitido, acesso negado. A mesma coisa acontece se o usuário quer acessar uma página que está bloqueada, porque ele vai mandar uma solicitação, e essa solicitação vai ser o seguinte, o usuário tal mandou acesso ao Facebook. O firewall vai ter as regras, vai falar o seguinte, ó, professor João Kleber, o senhor não tem acesso ao Facebook, então, negado. E aí vai aparecer um erro para o usuário, né? Erro da página 404, acesso não autorizado, ou a página não pode ser encontrada. E quem está fazendo isso é o firewall. E isso, quando ele analisa pacote por pacote, ele se chama filtragem de dados. Nós também temos o servidor proxy, que é uma categoria de firewall. Aqui, ele não vai trabalhar com filtragem de dados, porque o próprio nome já induz. Aqui, ele vai trabalhar com aplicação. Tá? Lá na aula de protocolos, eu ensinei para vocês que um protocolo pode ser identificado ou pela sua nomenclatura ou pela sua porta. Tá? Por exemplo, se eu estou acessando a internet, eu utilizo 2 portas. Ou utilizo HTTP ou utilizo HTTPS.
traduzindo em portas, ou utilizo a porta 80 para navegar de forma geral, ou utilizo a porta 443 para navegar de forma segura. E aonde que eu quero chegar? O servidor proxy, ele faz este tipo de controle. Significa dizer o seguinte, que ele também está entre a rede interna e a rede externa, só que o seu bloqueio não vai ser analisado pacote por pacote, ele vai analisar a aplicação, ele vai analisar a porta que você está utilizando. Se eu estou utilizando internet, porta 80 ou porta 443. Se eu estou utilizando, por exemplo, e-mail, SMTP para envio ou POP/IMAP para recebimento. Então percebam, eu tenho dois tipos de firewall, só que o seu funcionamento é completamente diferente. E aí tem algumas pegadinhas. O filtragem de dados, ele vai ser mais lento, né? Por que ele vai ser mais lento? Porque ele vai analisar pacote por pacote. Só que ele tem mais flexibilidade. Tá? Já o servidor proxy, ele vai ser mais rápido. Só que ele não vai ser tão flexível. Por quê? Você vai ter que criar uma regrinha de exceção. Por que vai ter que criar uma regrinha de exceção? Você bloqueia tudo, né? Se eu vou, por exemplo, bloquear a porta 80, a porta 443, eu não acesso a internet de forma alguma. E aí eu tenho que criar uma outra regra para tentar liberar determinado site específico. Então percebam, ele vai ser mais rápido, só que ele é menos flexível. Aqui ele é mais lento, só que ele é mais flexível. Se não, automaticamente não está no blacklist, é porque ele está liberado. Então essas duas ferramentas, né, que eu acabei de citar para vocês, cada um com um objetivo. No concurso público, ele vai tentar te induzir ao erro. Ele vai falar o seguinte, é uma solução que permite o bloqueio de internet, antivírus falso, antivírus, pragas digitais, códigos maliciosos, bloqueio de internet e serviços de internet é o firewall. Bloqueio de e-mail, firewall. E aí tem uma coisa importante. Algumas bancas costumam colocar situações hipotéticas, como colocar uma historinha. Então percebam só. Se ele fala o seguinte, o chefe do gabinete tal possui acesso a redes sociais. Se ele clicar na rede social e essa rede social for detectado que um arquivo em si tiver vírus, quem fez o bloqueio, o antivírus ou o firewall? Se ele clicou e executou o arquivo, certo? O arquivo do código seria um antivírus. Agora, se ele falasse para bloquear o acesso à rede social, aí não seria um antivírus, hipótese alguma. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então está aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.